Ó, veja só, Togashi anunciou novamente seu retorno ao mangá de Hunter. Vamos ver quantos capítulos saem este ano, já pensou? Só um ou até dois capítulos por ano? Agora que penso nisso, saiu mais alguma coisa relacionada a Hunter ultimamente? Vamos conferir o rumor número 47 sobre o retorno do anime Hunter x Hunter. O que é isso? Um jogo de Hunter x Hunter feito pela Arc System Works? O que aconteceu com meu feed do Twitter? Cadê quem sempre pede pra falar de Hunter pra avisar disso? Vou pôr no carrinho pra testar. Ah, e espera, a Arc System Works só distribui? Ah, vamos ver. Se eles estão distribuindo, suponho que é porque atende aos padrões de qualidade deles. Aham, vamos ver. Pelo menos é um jogo oficial de Hunter em espanhol. Acho que eu poderia gastar uns 15 eurinhos nesse jogo, já que cobrar 60 euros. Puta que pariu. Vocês lembram quando os jogos de anime eram ruins? Calma, pequeno espectador. Não precisa lembrar, ainda estamos nisso. A menos que você seja Dragon Ball ou tenha várias garotas atrás. Cavalo. Hoje em dia lançar jogo de anime é assim. Mais ou menos. Já faz um tempo desde que fiz um vídeo falando sobre um jogo de anime. Neste caso, o jogo de Jujutsu Kaisen seguia todos os itens da checklist de anime genérico, que foi feito unicamente para que os fãs mais fervorosos e bobos da série gastassem seu dinheiro. O jogo não era nada demais. Ainda lembro como era sem graça. Era assim em quase tudo: história, menus, som e gráficos. Todo aquele jogo parecia ter sido feito com base na lei do menor esforço. E bom, depois disso tivemos vários lançamentos baseados em anime, que foram curiosos. Tivemos um Mario Party de Kimetsu no Yaiba, que absolutamente ninguém se importou. Um jogo de Spy X Family que nem entendi direito. Teve também o videogame de Sandland, Sparking Zero, um de Death Note parecido com Among Us, e o de Bleach, Rebirth of Souls. Então podemos dizer que a coisa com os videogames de anime não vai muito longe. Jogos que são bonitos, mas que na maioria das vezes você tem que ser muito fã da série em questão para realmente se interessar. E acho que nem assim. Sandland é um videogame divertido mesmo sem conhecer o original. Pelo que vi, o jogo de Bleach também não está ruim. Claro, também sofreu da típica síndrome atual de sair completamente quebrado no primeiro dia, mas parece que já consertaram ou algo assim. Mas o que ocorreu semanas atrás com um jogo de anime é de chorar, sem falar nos jogos de celular. Hunter x Hunter não tinha nenhum videogame no mercado desde 2012, obviamente falando de jogos baseados em sua própria IP. Já que existe o Jump Force, onde enfim aparece, embora também não seja como se aparecer no Jump Force fosse algo para se orgulhar, não é mesmo? Jogo online de videogame fracassado e encerrado, número 47. Como disse, Hunter x Hunter não tem um jogo próprio desde 2012. Só em 2025 recebemos o primeiro videogame de Hunter x Hunter oficialmente traduzido para o espanhol. Bem, é que já faziam mais de 10 anos que não tínhamos um videogame da franquia. Além disso, os poucos jogos existentes eram exclusivos do Japão e só estavam em japonês. Então, como é esse joguinho de luta baseado na franquia Hunter? É uma porcaria, então esse é um bom resumo, é uma porcaria. Sinceramente, pelos trailers e imagens na Steam, já esperava que o jogo fosse medíocre, mas não tão ruim. Vamos direto ao problema mais evidente. 60 euros como assim? Vocês sabem quantos Elden Rings eu posso comprar com 60 euros? Exato, só um. Mas é melhor assim, até Guilty Gear da Arc System Works custa 40 euros e é muito superior. Olha que eu gosto de Hunter e nem te conto a quantidade de dinheiro que já gastei com jogos que acabaram sendo verdadeiras porcarias. Mas isso aqui, certo? Eu nem sei o que é. Ai meu Deus, Concord, se você estivesse aqui, até você me custaria só 40 eurinhos? Talvez tenha sido um jogo sem um pingo de alma, com um design de personagens patético e com uma jogabilidade deprimente, com uma história inexistente. No fim, sua existência foi breve e ridícula, mas pelo menos não custou 60 euros. Pessoal, avisem ao Concord que o perdoam. Ah não, espera que tem mais, por apenas 75 eurinhos de nada. A edição Deluxe inclui passe de temporada, com personagens icônicos como Neferpitor, além de personagem 2, 3 e 4. Ah, também quero a skin do Crollo de camisa na luta com Zoldyck. Mas olha só, essa edição Deluxe inclui a minha coisa favorita dos videogames modernos. Um acesso antecipado em que você poderá jogar o videogame 48 horas antes de todos os outros coitados. O que é completamente inútil, levando em conta que o jogo foi lançado há um mês. Will, se não tem mais acesso antecipado, devem ter reduzido o preço, certo? Mas não. O que acha? Que as empresas se preocupam com o que os consumidores podem gastar? Gosto de como hoje em dia os videogames cobram para você ser beta tester em vez de perguntar se você quer. Nem instalei o videogame ainda e já há vários problemas. Como? Também lançaram skins exclusivas, mas exclusivas para cada plataforma. Ok. Pelo menos a do Isoka está legal. Bom, já era.
Jogo comprado, instalado e bora jogar. Temos uma abertura que, bom, suponho que poderia ser pior. Embora, sendo honesto, eu esperava pelo menos uma abertura com letra ou algo épico. Mas, né, já temos alguma coisa. Logo de cara, estou percebendo uma coisa. Estão dando importância demais ao arco de Greedo Island. Mas só tem um pixel das formigas quimera. Que formigas quimera? Vamos ver o que esperar. Pelo menos o menu do jogo não parece um menu de disco versátil digital dos anos 2000 como o do jogo de Jutsu. Reconheço isso. Lembra o menu do Bakugan no PlayStation 2 ou algo parecido? Aqui temos os diferentes modos que o jogo oferece. Combates online, livre, treino solo, repetição, colecionáveis e história. A maioria dos modos são exatamente o que vocês podem imaginar que são, mas eu gostaria de destacar alguns deles. No modo solo, oferecemos vários tipos de jogo para quem não tem amigos na Steam. E você tem vergonha que outro ser humano te veja jogando online, então pode se divertir com esses modos sozinho. Apesar de eu dizer que gastar 60 pau só pra jogar offline, tem que ser um pouco especial. Se vejo alguém com esse jogo muitas horas e nenhuma conquista online, poxa, essa pessoa... Quer dizer, nem Jeffrey Dahmer era tão estranho, né? Como eu dizia, temos vários modos offline, como o arcade, onde enfrentamos times até chegar ao Meruem com status máximo. Em seguida, o Coliseu do Céu exige vencer 31 lutas consecutivas. Se conseguirmos, liberamos o modo de batalha da Olímpia, que é como o arcade, só que mais difícil. Há também um modo onde precisamos derrotar inimigos aleatórios em tempo limitado. É um desafio de combos, que considero o pior modo, por um motivo simples. Esses tipos de desafios em qualquer outro jogo de luta são feitos para que, bom, você aprenda a usar os combos e também complete o desafio. O problema é que esse maldito jogo só te mostra o combo que você deve fazer, mas não te mostra os botões que você precisa apertar para executar esse combo. Diferente de qualquer outro videogame em que o inimigo tem vida infinita para você poder bater nele até não aguentar mais até o combo sair certo, aqui o inimigo só tem um pouco de vida. O objetivo do desafio de combos não é completar combos, mas apenas derrotar o inimigo, o que acho ok. Cachorro filho da puta estúpido? Mas enfim, passando para outros modos de jogo, temos o online, que é muito pior, se não fosse por uma palavra mágica. Rollback Netcode. Não sabe inglês? Calma, querido espectador, tem medo de falar com seu youtuber de confiança? Eu vou te explicar de forma super resumida o que diabos é essa palavra que acabei de dizer. Resumidamente, é um sistema que analisa e prevê movimentos em jogos online para evitar falhas de conexão. É difícil explicar de modo simples. Esse sistema reduz a latência e atrasos em jogos de luta, proporcionando melhor experiência. E o que acontece se você não implementar o Rollback Netcode em um videogame? Fácil? Você tem Street Fighter V, onde a latência é tão horrível que parece que seu oponente está se teletransportando. E bom, falando do online, à medida que jogamos lutas online, vamos ganhar colecionáveis, que são cartas de Greedo Island, com as quais você só pode ter 3 posturas. Você pode gostar desses colecionáveis por adorar o arco de Greedo Island, ignorar por achar as cartas bonitas, ou odiar se não gosta do arco. E essas cartas te lembram que esse arco existe? E falando de arcos, hora de tocar em um dos pontos mais importantes desses jogos de luta, o modo história. Vocês lembram quando muitos diziam que jogar o modo história dos Naruto Ultimate Ninja Storm poderia ser uma forma bem interessante de conhecer a história original do mangá, sem ter lido de forma bem resumida? Com esse jogo acontece algo parecido, mas ao contrário. Aqui, em vez de cenas em 3D que usam o motor gráfico para contar a história de forma inovadora, temos apenas quadros do anime. Vocês devem pensar que não poderia ser mais tosco, mesmo que tentassem, mas parece que conseguiram. Ao invés de usar as cenas do anime originais e economizar trabalho, eles cortam as cenas e tentam fazê-las parecer animações, mas a 2 quadros por segundo. Veja, Hisoka está no campo enevoado no início do exame, cercado por caçadores. E quando o nosso palhacinho, fã dos Scott Points, aparece, temos só 3 quadros. Os caçadores em pé, os caçadores ajoelhados, prestes a cair, e os caçadores no chão. E é isso. E assim ocorre com quase todo o modo história. Mas isso não é o pior. E é que se vocês não assistiram ao anime, ou sequer sabem algo de Hunter, esse modo história vai confundir vocês de um jeito que nem imaginam. Para começar, o modo história está estupidamente comprimido. O arco dos exames de caçador dura apenas 20 minutos, e omitem muitas coisas importantes. Na verdade, o arco termina com Hisoka dando um soco no Gon e devolvendo a placa dele. Um soco, por sinal. E daí pulamos diretamente para o início da Torre Celestial. A luta final, o problema e o resgate de Killua foram totalmente omitidos.
Afinal, só os 4 protagonistas dos exames estão no elenco. Os desenvolvedores tinham prioridades claras. Grid Island é contado com muitos detalhes. Apesar de omitirem várias coisas, dá pra ver o esforço nesse arco, considerando que 30% do elenco do jogo são personagens de Grid Island. A escolha é absolutamente criminosa, criminosa. E é que por algum motivo os únicos personagens, ou melhor dizendo, o único personagem desse arco jogável é o Meruem. Obviamente também é tão hétero, mas isso já era assim antes. Então, vocês devem estar se perguntando, como diabos? Esse jogo adaptou o arco das Formigas Quimera? Se não tem personagens desse arco, nem mesmo a Guarda Real? Simples, da mesma forma que eu vou contar a história pra vocês agora mesmo. Isso é equivalente ao vídeo das formigas quimera, certo? Algo assim. As formigas quimera são criaturas muito perigosas. Então os papi-caçadores enviaram um grupo para investigar. Enquanto isso, o Rei Formiga conheceu uma menina e eles viraram amiguinhos. O velho Zoldyck atacou com força e feriu o rei, que aceitou a luta. Netero e Meruem lutam, ambos são fortes. Você controla Meruem contra Netero, Netero explode e Meruem morre com a menina. Algumas formigas fugiram. Gon, sem relação com isso, brigou com um gato e ficou mal. Os caçadores chamaram os Zodíacos, e Killua quer ajudar Finn. O que vocês acabaram de ouvir é um dos melhores arcos do Shonen, narrado por um videogame que custa 60 euros. E sério, não estou exagerando. Procurem a história completa no YouTube e assistam esse trecho, que tem menos de 5 minutos. E, bom, do arco da eleição para a presidência vocês já podem esquecer, porque isso nem existe. Embora eu ache que todo mundo já esqueceu da existência desse arco. Eu sei que esse tipo de jogo normalmente não prioriza a história, mas por favor, isso aqui não faz o menor sentido. Até o maldito jogo de Jujutsu, o videogame de Jujutsu para o qual fizemos um vídeo há muito tempo. E dissemos que era uma aberração contra os fãs do anime. Até aquela porcaria levou o modo história mais a sério do que isso aqui. Sim, era um PowerPoint, mas pelo menos quem fez o modo história do jogo de Jujutsu sabia usar transições e efeitos sonoros. O maldito jogo de Hunter e seu modo história são literalmente capturas de tela com texto em cima, e o pior é que até o jogo de Jujutsu, ao menos permitiu que os dubladores tivessem falas no modo história, porque tem isso também. O modo história desse jogo de Hunter é totalmente silencioso, como os filmes antigos. No modo história você só ouve gemidos e sons incidentais. Isso é uma vergonha absurda, esse jogo é um absurdo, me surpreende muito tendo a distribuição da Arc System Works. Eles têm experiência de sobra com jogos de luta. Que eles tenham tido a ousadia de lançar esse jogo por 60 malditos euros, um videogame que mesmo custando 20 euros não vale a pena. E tem algo sobre o qual eu não falei durante toda essa análise e que vocês provavelmente já perceberam enquanto eu mostrava as imagens de fundo. O gráfico é lamentável. Na abertura do jogo, surpreendentemente, não parece nada ruim, mas quando você entra em combate, principalmente as ultimates dos personagens, onde deveria estar o desempenho? Por criar animações chamativas para o jogador, tudo fica ruim. Minha teoria é bem simples, e acho que todos nós chegamos à mesma conclusão. E é que, com certeza, esse jogo teve o orçamento do que o Miyazaki gastou em Coca-Cola e pizza, para o primeiro dia de trabalho no desenvolvimento de Elden Ring. Ou seja, pouco dinheiro. Me dá pena de verdade que depois de tantos anos tenha saído um jogo de Hunter, e sendo o primeiro traduzido para fora do idioma japonês, tenha acabado sendo essa coisa, que honestamente não há muito o que dizer a respeito, além de que dá para perceber que é simplesmente um produto, apenas para lucrar com fãs antigos. Está confirmado, já que um dos personagens novos que vai estar no elenco será Neferpitou, seguido de outros 3 personagens novos, e suponho que é só isso mesmo. A única forma que eu vejo desse jogo ser salvo é se eles fizerem uma virada histórica, reduzindo ao máximo o preço para tentar aumentar as vendas. E chega a ser triste que o 300, poxa, até Concorde teve mais. Ficaram com 700 pessoas quase. Mas olha, tá certo cobrar 60 dólares por essa coisa? Me parece um completo insulto, considerando a quantidade de joias que você pode comprar por esse mesmo valor. Ah, e por sinal não falei nada sobre a luta nem nada disso, porque bom, eu normalmente não foco tanto nisso. Não sou obcecado por competitivo ou combos, então não sou a melhor pessoa para opinar tecnicamente sobre o jogo de luta. Não sei se esse jogo com seus personagens e combos está bem feito o bastante para entrar nesse mercado. Posso garantir que o jogador médio vai perceber isso e o preço. E a menos que ele seja extremamente fã de Hunter, embora eu ache que nem assim, ele não vai comprar de jeito nenhum. Existem muitas opções no mercado. Lá fora, com gráficos e design artístico superiores, mais personagens e comunidades consolidadas.
E acima de tudo, lá fora existem muitas opções, com um preço muito mais atraente. Sinceramente, não sei o que será desse videogame. Achei que o jogo de Jutsu duraria menos de 2 meses e segue firme. Ainda recebe atualizações? É mais do que eu esperava desse jogo. Depois de mais de um ano, agora é que a MUFO muito bom. Amanhã podem anunciar que o jogo de Jutsu fecha em 2 dias. Pode acontecer, mesmo eu tendo acabado de conferir. O último conteúdo para download saiu em novembro passado e o jogo tem menos de 50 jogadores simultâneos na Steam há mais de um ano. Então isso aí está mais morto do que eu sei lá o que. Acho que posso esperar mais 12 anos por um jogo decente de Hunter, ou até o anime voltar. Já nesse ponto, não vejo possível nenhuma coisa nem outra.